mais um resumão do Flu pra falar sobre as últimas notícias desses últimos dias. A gente vai falar sobre patrocinador master, afinal, agora é Superbet mesmo? O que tá acontecendo? Além disso, vamos falar sobre o mercado da bola, Recopa e movimentações importantes na base. Então vem comigo, meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Eu preciso começar com um aviso bem rápido, porque eu decidi mudar o formato desse tipo de vídeo. Pra quem já assistiu outros resumões, sabe que as notícias eram passadas em ordem cronológica. Só que eu comecei a sentir que isso ficava muito cansativo pra quem assistia, tanto que o último resumão eu gravei e joguei fora enquanto estava editando, porque achei que não tinha ficado bacana e que ia ser muito cansativo e exaustivo. E aí, bem, agora eu vou passar as notícias em forma de tópico de relevância, então a gente já vai começar pelo patrocinador master, que é o que todo mundo quer saber. O Rodrigo Matos, do Portal UOL, divulgou nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, que o Fluminense tem um acerto com a Betano para ser o seu novo patrocinador master. E você provavelmente já ouviu em algum lugar que o Fluminense vai receber 50 milhões de reais com esse patrocínio, mas infelizmente não é bem assim que a banda toca. Vou ler um trecho da matéria do Rodrigo Matos e vou tentar deixar aí na tela para vocês acompanharem. A meta tricolor era um patrocínio na casa de 50 milhões por ano. A informação obtida pelo blog é de que o valor gira entre 35 milhões de reais e 40 milhões por ano. O compromisso a ser assinado, em princípio, será por 3 anos. Então é isso, o valor que eles dizem, né, está fechado, na verdade não é 50 milhões. Muito provavelmente deve ser esses 30 milhões de reais fixos por ano. E esses 40, né, com certeza tem ali alguma meta a bater, que tem a ver com as competições que nós vamos disputar. E, obviamente, como o Fluminense tem contrato com a Betano, precisou enviar uma nota oficial depois dessa notícia. Vou também ler a nota pra vocês. Pra essa eu vou precisar de óculos. Essa nota foi lançada no Twitter e diz assim: o Fluminense Futebol Clube esclarece que não firmou nenhum novo acordo de patrocínio master. O clube possui contrato em vigor com a Betano, com quem nutre relação de respeito mútuo. O Fluminense está atento à valorização de sua marca e da dinâmica do mercado, que se valorizou, tendo recebido contratos de empresas do mesmo ramo, com quem tem mantido negociações. Reafirmamos o compromisso de buscar o melhor para o clube com responsabilidade e integridade. É claro, o Fluminense tendo ou não fechado o acordo, ele teria que lançar essa nota, já que tem vínculo com a Betano. Ficaria mal até se o Fluminense não falasse nada, fizesse agir. Mas eu sou uma pessoa bem desconfiada, então, por exemplo, quando eu olho, em princípio, 3 anos, eu já acho que não tá fechado, porque se estivesse fechado mesmo, você teria a informação exata de quantos anos, não em princípio 3. Só se tá querendo dizer que pode estender. Pode ser o caso também. Enfim, de qualquer forma, nós temos uma notícia e uma nota oficial completamente diferentes. Eu tenho que dar as duas aqui, afinal as duas são informações sobre o nosso Flusão. Agora vamos para o mercado da bola. Nas últimas informações de mercado do Fluminense, desde o nosso último resumão, nós tivemos os anúncios oficiais das contratações do Jean Lucumí e do Marquinhos e também a saída do Danielzinho. Mas em termos de valores, quanto isso ficou? O Jean Lucumí nós já havíamos falado aqui que viria por empréstimo de 1 ano no valor de $100 mil com opção de compra. Essas informações são do GE e permanecem assim. Sobre o Marquinhos, eu não descobri os valores ao certo, mas digamos que ele também não veio de graça, pois o Fluminense vai ter que pagar uma compensação financeira por esse empréstimo para o Arsenal. Essas informações também são do GE. O Danielzinho saiu por empréstimo para o Atlético Goianiense. A notícia em primeira foi dada pelo Gabriel Amaral, mas o Vitor Lessa completou com os valores dessa negociação. O Flu vai receber 300 mil à vista e o Furacão vai pagar 100% do salário do Daniel, né, durante esse empréstimo. Mas o que acontece nesse caso é que o Atlético Goianiense já ia adquirir o Danielzinho em definitivo, só que eles tinham uma pressa, já que o prazo para inscrever o jogador no Campeonato Goiano era muito apertado e o processo de compra, ele leva mais tempo, ele é mais burocrático. Então eles decidiram fechar primeiro o empréstimo para poder inscrever ele e já começar a usar o jogador e depois, em seguida, né, já fechar aí o acordo de compra.
Por isso, o Gabriel Amaral informou que esses valores que o Lessa passou, de 300 mil reais, na verdade já corresponde à compra do Danielzinho, porque já tá certo que ele vai ser adquirido em definitivo pelo Atlético Goianiense. Lembrando, né, que o Danielzinho ele veio de graça pro Fluminense e tinha contrato só até dezembro desse ano. Logo, essa negociação agora foi boa pra gente. Ele recusou até a negociação do Vitória, que é normal, porque ele jogou pelo Bahia e o Vitória e o Bahia são rivais, né? Pra ele talvez não seria confortável jogar pelo Vitória. E também, segundo o Gabriel, esse valor de agora, ele é bem próximo ao que o Vitória tinha oferecido pelo jogador. Então meio que a gente não tá perdendo nada nessa negociação. Você pode até questionar, pô, mas o Danielzinho não rendeu nada. Tudo bem, o Fluminense apostou, talvez tenha apostado errado. Mas a venda em si não foi o problema, digamos assim. Agora, não se tratando sobre compra, mas ainda envolvendo jogadores no elenco, nós temos as situações do Samuel Xavier, Marlon e Johnny Gonzalez. O Samuel Xavier teve seu contrato renovado com o Fluminense nessa segunda-feira, dia 19, até dezembro de 2025. E eu nem preciso falar que é uma renovação muito importante, já que o Samuel Xavier hoje não é só titular da equipe principal, como também eu acho que é titular absoluto, inquestionável entre a torcida. Tenho essa impressão. Sobre a situação física do Samuel Xavier, o Fluminense informou que ele tá naquele trabalho de transição para voltar a campo. Mas ele não foi relacionado para o jogo da Recopa. Inclusive, vai ser o nosso próximo tópico desse resumão. Preocupa, sim, até porque a tendência é a gente ter que se defender muito mais lá em Quito. Mas bem, o que nos resta agora é torcer para o Guga ir bem e a gente ter o Samuel disponível para a decisão aqui no Maraca. Tem uma outra situação também, né? Essa informação sobre ele estar em trabalho de transição é o que o clube divulga oficialmente, mas a galera tem ficado preocupada porque o Samuel Xavier fez um implante capilar. Então, em tese, ele teria que tomar cuidados por mais tempo. Então, acredita-se, né, que ele vai ter que ficar muito mais tempo fora e que estão tentando dar uma abafada nisso. Não é informação, é o que tá nos ânimos da torcida, enfim. Fica aí, né? Eu não tenho conhecimento sobre isso, então não tenho muito o que falar sobre isso, né? Mas é o que tá preocupando a galera nesse sentido. Se a gente começar a ver que o Samuel tá demorando a voltar, talvez essa galera esteja certa. Já o Marlon foi diagnosticado com uma gastroenterite, mas vocês vão ver pelo nosso próximo tópico que parece que ele já está melhor. E o Johnny Gonzalez levou uma pancada no joelho durante o treino. E bem, por isso eles não estavam sendo relacionados nas últimas partidas. Essas informações são oficiais do Fluminense, mas eu vi através do Explosão Tricolor. Agora vamos falar de Recopa. O Fluminense na segunda-feira viajou para o Equador e já divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida. Vou colocar a lista na tela enquanto leio esses nomes pra vocês. Foram relacionados para esse jogo Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes, Alexander, André, Antônio Carlos, Davi Terães, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Gabriel Pires, Germancano, Guga, John Arias, Keno, Lima, Manuel, Marcelo, Marlon, Marquinhos, Martinelli, Ganso, Renato Augusto e Thiago Santos. O que a gente já pode falar de cara quando olha para essa relação? O fato do Keno estar presente nela não quer dizer que ele vai entrar em campo, mas já anima, porque se ele não tivesse condições nenhumas de jogar esse jogo, ele não teria nem viajado para o Equador. E para quem não sabe, porque o John Kennedy está fora dessa lista, é por conta daquele cartão vermelho, né? Aquela expulsão na final da Libertadores. Isso impede que ele seja relacionado para esse primeiro jogo da Recopa. O lado ruim disso é que a gente vai perder um jogador que faz muita diferença dentro de campo. O lado bom disso é que, em termos de punições, a gente tem a garantia de que o John Kennedy vai estar disponível para o jogo de volta aqui no Maracanã. E o Manuel parece que está em boas condições, porque acabou de ser liberado, né, da punição do antidoping e já foi relacionado para essa partida em Quito. E o que eu falei do Marlon, bem, provavelmente se ele tivesse ainda com gastroenterite, não teria viajado para o Equador. Ainda sobre a Recopa, temos notícias sobre a LDU. O jornal Olhar publicou que o novo técnico da LDU, o Pablo Alcácer, não vai poder comandar a equipe deles do banco de reservas nos jogos da Recopa. Isso porque ele não possui uma qualificação necessária para os torneios da Conmebol. Então ele e o auxiliar técnico vão ter que assistir as partidas da arquibancada. Aí você pode até se perguntar, Júlia, mas de repente é só no primeiro jogo, no segundo ele vai ter como resolver esse problema? E não.
Na verdade, para ele comandar os jogos da Conmebol na beira de campo, ele vai precisar fazer 1 ano, aí vai ter que estudar 1 ano, então não tem condições de ser resolvido para quinta-feira que vem. Com isso, um ex-jogador da LDU que integrou a comissão técnica depois de se aposentar, o Adrian Gabarini, é que vai estar à frente da equipe nesses jogos. Essa é a informação que a gente tem de momento. Além disso, como o campeonato equatoriano foi adiado para o início de março, o primeiro jogo oficial da LDU vai ser contra o Fluminense. Mas antes disso, eles decidiram fazer alguns amistosos. E bem, os relatos que se tem é que a equipe não tá jogando bem e não jogou bem esses jogos, e até com algumas situações estranhas, tipo os titulares saindo aos 30 minutos. A galera de lá não tá curtindo muito o que tá vendo da LDU. Eu vi todas essas informações sobre a LDU através do canal do Leste. Ele até convidou um jornalista equatoriano, Brian Ávalos, para poder falar sobre a real situação da LDU. E é claro que no nosso resumão só cabe um breve resumo das informações que ele passa lá no canal do Lessa, então para quem tiver o interesse, fica aí a dica, o vídeo do Vitor Lessa. Agora nós temos notícias importantes sobre a base. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no início de janeiro eu publiquei um short falando sobre a saída do Guilherme Torres, que era ali o coordenador metodológico da base do Fluminense, saindo do Flu para o Bahia. Só que a brincadeira não parou por aí, porque depois deles, outros profissionais foram atrás. Um deles é o Pedro Miranda, que era responsável ali pelas análises de desempenho. E se a informação sobre a saída do Guilherme Torres, que foi quem implementou o DNA tricolor na base, para outro clube brasileiro já preocupou, você imagina saber que outros profissionais que conhecem o funcionamento da nossa base também foram atrás dele. Meu cabelo tá assim porque deu a hora da natação no meio do vídeo, a bateria também tava acabando, então corta pra Júlia depois da natação. Mas pra não deixar esse vídeo mais extenso, muita gente na época que o Guilherme Torres saiu ficou se questionando por que ele tava indo pro Bahia, largar o Fluminense pro Bahia. Mas assim, acho que a galera não tá ligada é que perder jogadores ou profissionais de equipe técnica pro Bahia hoje é muito comum. E eu amo meu clube, como vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente não tá perdendo jogadores para o Bahia em si, mas pro Grupo City. O Bahia agora pertence ao Grupo City, então quando ele vem num profissional, ele vem com grana e o profissional fica também nessa expectativa de ter o seu trabalho aproveitado no Grupo City e em outros clubes do grupo. O que é muito possível, principalmente para um profissional de base, como é o profissional Guilherme Torres, que era do Fluminense, né? Ex-Fluminense. Porque assim, Xerém é uma mina de ouro. Vocês acham que esses caras não vão querer que as bases deles sejam essa mina de ouro também? É óbvio. Então, assim, provavelmente foi isso que atraiu o profissional. Ou os profissionais, na verdade. E aí, o foco da informação é que mesmo depois dessas saídas, o Fluminense agora conseguiu repor esses profissionais. O que ele fez? Ele pegou outros profissionais de cargos importantes da base e remanejou para esses cargos, que são fundamentais. Então, a gente sabe que os profissionais que estão ali hoje não são quaisquer profissionais, são profissionais que já conhecem o Fluminense, já vivem o Fluminense há alguns anos, já são importantes para o clube e foram remanejados. Eu ia citar aqui os nomes, mas infelizmente não vai rolar de eu citar e eu acho que também vai ficar um pouco cansativo. Então, se vocês quiserem ver, tá na matéria do Globo que foi publicada nessa terça-feira, dia 20. E aí, antes de concluirmos o nosso resumão, eu queria que vocês entendessem por que eu fiz questão de falar sobre essa situação da base. É porque, assim, Xerém é muito importante pro Flu. E eu acho que às vezes as pessoas não têm tanto essa dimensão, porque às vezes só olham talvez para os jogadores formados. Mas o reflexo desses jogadores também é muito importante. Se o Fluminense, depois da saída da Unimed, depois de todos os problemas de dívidas e que se enfiou, enfim, gestões que deram muito problema pro Flu, ainda se mantém em pé sem ter que correr para se vender como fizeram Botafogo e Vasco, é por causa de Xerém. Não só pelos jogadores brilhantes que a gente forma e que são vendidos a preços mais altos e vão para fora, e, enfim, criam nome, e aí a gente ganha também dinheiro com eles com venda futura, mas também porque Xerém não forma apenas craques, mas também forma jogadores que são jogadores normais, mas que vão desempenhar bem e que, enfim, são vendidos. Então é uma sequência, sabe? O Fluminense consegue fazer isso bem, apesar dos problemas que sempre teve. Fora o aproveitamento da base no time profissional. Quando a gente olha ali
André, John Kennedy, Martinelli, Alexander, Marcos Felipe, por exemplo, também, que enfim, já não tá mais no Flu, mas também foi importante ali, teve uma boa parte de titularidade dentro do clube. Cara, vai procurar esses caras no mercado pra tu ver o que tu encontra. Ou quanto tu vai pagar pra ter alguém igual ou parecido. Então, assim, seria muito importante quando o Guilherme Torres saiu pro Bahia. Eu realmente fiquei com um alerta, assim, bem preocupante. Então, tomara que o Flu consiga ali, né, com esse remanejamento. Veio até um profissional de fora, inclusive, que já foi do Fluminense, estava no Vasco. Mas tomara que o Fluminense consiga, né, suprir essas faltas sem que perca essa qualidade que já é muito boa da nossa base. Pra fechar, espero que você tenha gostado do novo formato desse vídeo e se você puder me ajudar com o seu like aqui, fortalece muito o nosso canal e a nossa página. Saudações tricolores e até o próximo vídeo!